Uma das principais anomalias de estruturas de concreto armado é a corrosão das armaduras. Meu nome é Rodrigo da Mata e quero contribuir com você nas suas habilidades, nas suas competências para que você tenha as melhores experiências profissionais. Muito bem, uma das principais manifestações patológicas que a gente observa nas estruturas de concreto armado é a corrosão das armaduras. O professor Paulo Heleno, em 1992, no livro Manual para Reparo, Reforço e Proteção de Estruturas de Concreto, define a corrosão das armaduras de concreto como um fenômeno de natureza eletroquímica que pode ser acelerado pela presença de agentes químicos externos ou internos ao concreto. No concreto armado, o aço encontra-se no interior de um meio altamente alcalino, na qual estaria protegido do processo de corrosão devido à presença de uma película protetora de caráter passivo. A corrosão da armadura pode ser iniciada através da penetração de cloreto e carbonatação, entre outros. Ou seja, a simples participação da presença de oxigênio e água faz com que essa característica entre concreto e aço forma-se uma característica de pilha galvânica. Essa é uma informação muito importante, haja vista que a presença de oxigênio e água haverá uma reação espontânea, uma condição natural, óxido de ferro. E aí vamos ter uma pilha eletroquímica, com a formação de anodo, dissolução do ferro, que vai ser na região corroída, cátodo, redução do oxigênio OH-, e precipitação do hidróxido ferrugem, ou seja, produtos expansivos. Segundo o professor Oswaldo Cascudo, da Universidade Federal de Goiás, em 1997, corrosão é a transformação de um metal em íon metálico pela sua interação química ou eletroquímica com o meio em que se encontra. Observa essa estrutura de ponte que eu apresento aqui, na qual uma ruptura causada por um impacto de veículos e a armadura ficou exposta. Essa exposição da armadura, a gente começa a perceber o fenômeno de corrosão das armaduras. Uma informação muito importante, isso inclusive está lá na NBR 6118, é a condição do cobrimento da armadura. O cobrimento ele é variável de acordo com a sua classe de agressividade ambiental. Na NBR 6118 são diversas classes, na qual também leva em consideração, além do cobrimento, o FCK, a resistência do concreto, e também a relação água-cimento. O concreto de cobrimento protege a armadura tanto fisicamente, barreira contra a entrada de agentes agressivos, quanto quimicamente. A elevada alcalinidade que dá condições da formação de película de passivação do aço. Então, o cobrimento da armadura protege essa armadura quanto a esses agentes agressivos. Aí nós temos a representação da carbonatação, que é a presença de CO2, a penetração de cloretos, a corrosão, entre outros, como, por exemplo, a água. Nós vimos, inclusive, em vídeos anteriores, quando eu falo de lixiviação, eu apresento e mostro o quanto a lixiviação, devido à percolação da água, pode potencializar a carbonatação do concreto, a formação de estalactites e assim a corrosão das armaduras. Em uma próxima amnésia, uma próxima sequência do problema apresentado. Então, essa condição muito importante das propriedades decisivas é a qualidade do concreto superficial. Menor permeabilidade, menor porosidade e menor difusão vai referenciar essa proteção da armadura quanto a esses agentes agressivos. É importante relatar que em regiões de pontes que têm muita presença de sulfetos, ou seja, esgoto sanitário, essa corrosão é potencialmente acelerada. Um exemplo que eu posso referenciar, recentemente, numa jornada de inspeção de pontes no Rio Grande do Sul, ao inspecionar 11 pontes, a 11ª ponte era uma região já próxima à zona urbana, que já existia a presença de rejeitos no córrego, ou melhor, no rio avaliado.
E assim, havia muitas manifestações patológicas devido a esse agente agressivo externo. Observa nessa imagem à direita que a região do cobrimento tem um pH menor do que 9 e após a armadura um pH maior que 12. A redução do pH haverá despassivação e risco de corrosão das armaduras. A alteração do volume de poros gerará colmatação e redução da permeabilidade e assim os agentes agressivos externos adentrarão ao concreto, potencializando aí a corrosão das armaduras. Os aspectos visuais da corrosão basicamente são fissuras paralelas à armadura. Observe que os estribos que estão externos, qual que é a função do estribo, professor? Confinar a armadura longitudinal. Então os estribos estão mais externos, mais próximos da superfície da face da peça estrutural. E assim é o primeiro elemento a entrar em processo de corrosão. E observa que a manifestação dessa anomalia ocorre de forma horizontal, haja vista que eu estou fazendo um mapeamento dos estribos. Observa nessa segunda imagem também que eu consigo perceber os estribos bem claro e já inclusive uma perda já do cobrimento das armaduras, né? Tanto no pilar quanto na travessa, a estrutura que está suportando essas longarinas dessa ponte. Observa também esse pilar à esquerda, que houve já uma perda de cobrimento, haja vista que o aço houve aqui um ganho de volume e segregou, fragmentou e destacou o cobrimento, tanto da imagem da esquerda quanto da imagem da direita aqui, né, na minha direita. Muito bem. Aqui uma visão quanto à corrosão das armaduras em lajes. Do lado esquerdo aqui eu estou vendo assim um alto ambiente agressivo. Pessoal, essa imagem aqui do lado esquerdo é uma região de piscina de um prédio, né? É uma região que, no vídeo anterior, publicado no YouTube, vocês verão lá uma laje treliçada com um furo na tubulação de água pluvial com alto grau de corrosão. Aqui é a mesma região. Aí estou com uma laje maciça, uma região de piscinas, e aí com um desplacamento total já do cobrimento das armaduras. Do lado direito eu já vejo também uma imagem aqui dessas armaduras expostas, né? Essas armaduras expostas aqui mostrando a armadura longitudinal da laje. O que indica, professor? Indica baixo cobrimento das armaduras. Quando a gente olha essa viga aqui desse prédio residencial, até uma observação importante. A região desse prédio residencial é uma região litorânea, em região que tem ali uma alta taxa, um ambiente de agressividade muito grande. Por isso esse grau de corrosão das armaduras, desplacamento do concreto, na eminência de um reparo. Lembrando que recentemente foram fazer um reparo num prédio muito parecido com essas manifestações patológicas e sem o devido planejamento o prédio veio abaixo, com perdas de vidas, que isso é irreparável. Então esse prédio está na iminência do reforço, né? Não sei como um gestor, um síndico consegue deixar esse prédio chegar nessa situação, essa peça estrutural nessa situação. E é comum, pessoal, eu já percebi, já vistoriei pontes com essa característica dessa imagem aqui, com armaduras extremamente corroídas, tá? Então aqui eu estou vendo um edifício, isso aqui é um galpão, que foi feita uma inspeção, e não há mais cobrimento das armaduras, e eu já consigo identificar perda de seção das armaduras. O reforço estrutural aí é um reforço um pouco mais bem elaborado e mais refinado para resolver esse problema. E aqui eu estou vendo do lado direito uma exposição das armaduras de um pilar. Isso era uma região que tinha um desplacamento já constante, já foi descascado para fazer o devido reforço estrutural.
Muito bem, pessoal. Nesse cenário, nesse amplo cenário das principais manifestações patológicas das estruturas de concreto, pessoal, atenção da edição, eu vou voltar na imagem anterior e vou finalizar a aula aqui. Muito bem, pessoal, diante desse cenário, observa-se que a falta de manutenção, a falta de realização de vistorias periódicas fazem com que as estruturas passam a ter essas características, essas perdas de funcionalidade. Muitas vezes, pessoal, a gente vai avaliar o edifício, vai avaliar a estrutura, seja de pequeno ou grande porte, ainda tem de estado limite de serviço, eu não tenho flecha excessiva, eu não tenho ruptura do elemento estrutural, mas eu tenho uma perda de durabilidade extremamente grande, porque o próximo passo dessas manifestações patológicas são a perda de funcionalidade e perda de capacidade estrutural. E aí eu acendo um alerta, haja vista que sem as devidas manutenções, sem as devidas intervenções, a vida útil de projeto tão destacada na NBR 15575, a norma de desempenho, não será atendida. E aí eu vou ter prejuízos aos usuários, aos proprietários desses imóveis. A minha intenção, pessoal, é compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho tido. E muitas das vezes, ao deparar com essas manifestações patológicas, nós devemos escrever muito bem para o nosso cliente quais são essas consequências de não realizar inspeções, vistorias em edifícios, em pontes, em obras de pequeno e obras de grande porte. Haja vista que o nosso alvo é que atenda condições de durabilidade nessas estruturas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve.